Bem-vindos ao canal Brasil Oculto, Mistérios e Lendas. Hoje vamos mergulhar em um episódio pouco conhecido da história brasileira, a emboscada de 1932 no rio Xingu, que envolveu Caburé, o último cangaceiro da Amazônia. Este vídeo revela como o cangaço, nascido no sertão nordestino, chegou até a selva amazônica, misturando realidade e mito. Você vai conhecer os detalhes da emboscada, suas consequências e como essa figura lendária ainda ecoa na memória popular. Prepare-se para uma viagem pela história, pela floresta e pelo mistério. O último cangaceiro do Xingu, a emboscada de 1932. Parte Mino. O contexto histórico e a formação do último cangaceiro. 3.000 palavras. O Brasil da década de 1930 era um país em ebulição. A transição da República Velha para a chamada Era Vargas havia deixado marcas profundas em todas as regiões. No sertão nordestino, o fenômeno do cangaço ainda resistia, mesmo após a morte de figuras lendárias como Lampião. Mas, longe das caatingas secas de Pernambuco e Alagoas, uma história paralela se desenrolava nos confins da Amazônia. Mais precisamente no Xingu, território marcado por rios caudalosos, florestas densas e aldeias indígenas que mantinham tradições milenares. O chamado último cangaceiro do Xingu não era apenas um homem, mas um símbolo da transposição de uma cultura de resistência armada para um ambiente completamente distinto. Enquanto o sertão nordestino era marcado pela seca, pela escassez e pela luta contra coronéis, o Xingu oferecia outro tipo de desafio: a selva, os rios, os conflitos de fronteira e a presença de missões militares que buscavam consolidar a autoridade do Estado brasileiro sobre áreas ainda pouco exploradas. Em 1932, o país vivia a tensão da Revolução Constitucionalista em São Paulo. Mas nas margens do Xingu, a disputa era outra. Ali, o governo tentava impor ordem sobre grupos armados que se refugiavam na floresta, muitos deles remanescentes de bandos sertanejos que haviam migrado para escapar da perseguição policial. O último cangaceiro era um desses homens. Um sobrevivente de emboscadas, fugas e batalhas que encontrou no Xingu um novo território para continuar sua saga. O cangaço, como fenômeno social, era mais do que banditismo. Era uma resposta às desigualdades, à ausência de Estado e à violência dos coronéis. Os cangaceiros criaram uma estética própria, com roupas bordadas, chapéus de couro ornamentados e armas sempre à mão. No Xingu, essa estética se misturava com elementos da floresta, peles de animais, colares indígenas e estratégias de sobrevivência adaptadas ao ambiente amazônico. O último cangaceiro do Xingu, cujo nome verdadeiro se perdeu em meio às lendas, era conhecido apenas como Caburé. O apelido remetia à pequena coruja amazônica, ágil e silenciosa, capaz de enxergar na escuridão. Caburé havia sido um jovem sertanejo que, após a dissolução de seu bando no Nordeste, seguiu para o interior do Brasil, atravessando Goiás e Mato Grosso até alcançar o Xingu. Ali, encontrou refúgio e também novos aliados. O Xingu era, em 1932, uma região de difícil acesso. Os rios eram as principais estradas e a floresta densa tornava qualquer deslocamento terrestre uma aventura arriscada. Povos indígenas como os Camaiurá, os Cuicuru e os Juruna habitavam a região, mantendo relações complexas com os homens brancos que chegavam. Alguns grupos viam nos cangaceiros aliados contra os avanços militares. Outros os consideravam invasores perigosos. Caburé soube explorar essas relações. Com sua habilidade de liderança, estabeleceu alianças com aldeias que lhe ofereciam abrigo e alimento. Em troca, defendia territórios contra expedições militares e seringalistas que avançavam sobre as terras indígenas. Assim, o último cangaceiro do Xingu tornou-se uma figura híbrida, parte bandoleiro, parte defensor de comunidades locais.
O ano de 1932 marcou o auge dessa trajetória. O governo, preocupado em consolidar sua autoridade, enviou destacamentos militares para sufocar qualquer foco de resistência. Caburé e seu pequeno grupo tornaram-se alvo prioritário. A emboscada que se seguiria não foi apenas um confronto armado, mas um choque de mundos. O Estado moderno contra a tradição rebelde do cangaço, transposta para a selva amazônica. Parte 2. A emboscada. O ano de 1932 já estava marcado por tensões em todo o Brasil, mas no Xingu a guerra era silenciosa. O governo federal, pressionado a consolidar sua presença em áreas remotas, enviou destacamentos militares para sufocar qualquer foco de resistência. Entre os alvos prioritários estava Caburé, o último cangaceiro do Xingu. As informações sobre seus movimentos chegavam por meio de sertanistas, seringalistas e até missionários que cruzavam a região. O exército sabia que Caburé não era apenas um fugitivo. Ele havia se transformado em líder de pequenos bandos armados e, sobretudo, em aliado de aldeias indígenas que viam nele um protetor contra invasores. O plano militar era claro: montar uma emboscada em um dos pontos de passagem obrigatória do rio Xingu, onde Caburé costumava circular com seus homens. O local escolhido foi uma curva estreita, cercada por mata fechada, onde o rio se afunilava e obrigava qualquer embarcação a reduzir a velocidade. Caburé não liderava um grande exército. Seu grupo era formado por pouco mais de 20 homens, muitos deles ex-cangaceiros que haviam migrado do sertão, outros eram caboclos da região, acostumados à floresta, e alguns guerreiros indígenas que se uniram à sua causa. O armamento era variado: rifles Mauser, espingardas de caça, facões e algumas pistolas herdadas dos tempos do cangaço nordestino. O que lhes faltava em número, compensavam em mobilidade e conhecimento do terreno. Caburé sabia que a selva era sua maior aliada. A curva do rio escolhida para o cerco era traiçoeira. De um lado, uma parede de mata fechada. Do outro, uma pequena praia de areia branca que desaparecia na cheia. O exército posicionou homens camuflados entre as árvores, armados com metralhadoras leves, hotkeys e fuzis de repetição. Canoas silenciosas foram escondidas em igarapés próximos, prontas para cortar a rota de fuga. Era uma armadilha meticulosamente planejada. Os militares sabiam que Caburé confiava demais em sua capacidade de desaparecer na selva. Desta vez, o objetivo era impedir qualquer retirada. Na madrugada de 17 de agosto de 1932, o bando de Caburé desceu o rio em 2 embarcações improvisadas, feitas de troncos escavados. Carregavam mantimentos, armas e alguns objetos de troca obtidos em aldeias amigas. O silêncio da floresta era quebrado apenas pelo som dos remos cortando a água. Quando as canoas alcançaram a curva estreita, o primeiro disparo ecoou. Um tiro certeiro atingiu a proa da embarcação de frente, fazendo-a girar bruscamente. Em seguida, uma rajada de metralhadora varreu a superfície do rio. O ataque havia começado. Os homens de Caburé reagiram de imediato, saltaram das canoas e buscaram abrigo na margem, disparando contra os vultos escondidos na mata. O tiroteio se espalhou em todas as direções, misturando o eco das armas ao grito das aves que levantavam voo em desespero. Caburé, com sua experiência de anos no cangaço, manteve a calma. Ordenou que seus homens se dividissem em pequenos grupos e avançassem pela mata, tentando romper o cerco. Ele próprio liderou um ataque frontal contra a posição das metralhadoras, usando a vegetação como cobertura. A luta foi brutal. Os militares, bem armados e em maior número, tinham a vantagem da posição. Mas os cangaceiros conheciam a arte da guerrilha. Moviam-se rápido, atiravam e desapareciam, confundindo o inimigo. O combate se estendeu por horas. O cheiro de pólvora impregnava o ar, misturado ao calor úmido da floresta. Corpos tombavam de ambos os lados, e o rio, antes sereno, tingia-se de vermelho em alguns pontos.
Apesar da resistência feroz, o cerco se fechava. As canoas militares bloquearam a rota de fuga pelo rio, enquanto soldados avançavam pela mata em pinça. Caburé percebeu que a situação era insustentável. Em um último esforço, reuniu seus homens sobreviventes e tentou abrir caminho em direção ao interior da floresta. Foi nesse momento que ocorreu o episódio que marcaria sua lenda. Cercado por 3 frentes, Caburé teria se erguido em meio ao fogo cruzado, disparando seus 2 revólveres até o último cartucho, antes de desaparecer na mata. Os relatos divergem a partir daí. Alguns afirmam que ele foi morto naquele dia, seu corpo nunca encontrado. Outros sustentam que conseguiu escapar, ferido, e viveu escondido entre aldeias indígenas até o fim da vida. O certo é que, após a emboscada de 1932, nunca mais se ouviu falar do último cangaceiro do Xingu. Para o exército, a operação foi considerada um sucesso. O bando de Caburé foi desmantelado e a região do Xingu ficou sob maior controle militar. Para as comunidades locais, porém, a perda foi sentida de outra forma. Muitos indígenas que haviam encontrado em Caburé um aliado viram-se novamente expostos à pressão de seringalistas e à expansão de frentes colonizadoras. A emboscada de 1932 não foi apenas o fim de um homem, mas o encerramento simbólico de uma era, a transposição do cangaço para a Amazônia. Um fenômeno pouco conhecido, mas profundamente revelador das tensões sociais e territoriais do Brasil. Parte 3. As consequências e o legado. Quando os últimos disparos cessaram na curva do rio Xingu, o silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer relato. A floresta, que havia estremecido com o estrondo das armas, retomava lentamente seus sons naturais. O canto das aves, o coachar dos sapos, o farfalhar das folhas. Mas para os homens que sobreviveram, nada voltaria a ser como antes. A emboscada de 1932 não foi apenas um episódio militar. Foi um divisor de águas para a região. Um marco que selou o fim de uma era de bandos armados que resistiam à autoridade do Estado. O desaparecimento de Caburé, seja pela morte em combate ou pelo exílio silencioso na mata, deixou um vazio simbólico. Para o governo Vargas, a operação foi considerada um êxito estratégico. A presença militar no Xingu foi reforçada com a instalação de pequenos destacamentos em pontos estratégicos dos rios. O objetivo era claro: impedir que novos grupos armados se organizassem e garantir a abertura de rotas para seringalistas, comerciantes e missões oficiais. A vitória sobre Caburé foi usada como propaganda. Relatórios militares descreviam o episódio como a pacificação de uma região até então marcada pela resistência. Mas essa narrativa oficial escondia a complexidade do que havia acontecido. Para os povos indígenas do Xingu, a perda de Caburé foi sentida de maneira distinta. Muitos o viam como um aliado contra a invasão de seringais e a exploração de suas terras. Sua presença, embora marcada pela violência do cangaço, também representava uma barreira contra o avanço descontrolado de frentes colonizadoras. Com sua ausência, aldeias que haviam encontrado nele um protetor ficaram expostas. A década de 1930 marcou o início de um processo mais intenso de contato forçado, com epidemias, deslocamentos e conflitos que alteraram profundamente a vida das comunidades locais. O destino de Caburé tornou-se objeto de especulação. Alguns soldados juravam tê-lo visto tombar sob uma rajada de metralhadora. Outros afirmavam que seu corpo nunca foi encontrado, alimentando a crença de que ele havia escapado. Nas margens do Xingu, histórias começaram a circular. Havia quem dissesse que ele vivia disfarçado em aldeias, adotando costumes indígenas. Outros acreditavam que havia atravessado a fronteira rumo à Bolívia, onde teria se tornado guia de expedições. Essas versões, impossíveis de confirmar, transformaram Caburé em mito,
O que torna a emboscada de 1932 tão significativa não é apenas o fim de um bando, mas o simbolismo de um fenômeno social que se deslocou do sertão para a Amazônia. O cangaço, nascido da seca e da opressão nordestina, encontrou no Xingu um novo palco, adaptando-se à floresta e às relações com povos indígenas. Caburé encarnava essa transição. Ele não era apenas um bandoleiro, mas um mediador entre mundos, o sertanejo e o amazônico, o rebelde e o protetor, o homem branco e o indígena. Sua figura sintetizava a capacidade de resistência em contextos distintos, sempre à margem do poder oficial. Décadas depois, a emboscada ainda era lembrada em narrativas orais. Canoeiros, seringueiros e indígenas contavam histórias sobre o último cangaceiro do Xingu, cada qual acrescentando detalhes que reforçavam sua aura lendária. Para alguns, ele era um herói popular, símbolo de resistência contra a opressão. Para outros, um fora da lei que trouxe violência e instabilidade. Essa ambiguidade é característica do cangaço em todo o Brasil. Figuras que oscilam entre banditismo e heroísmo, dependendo do olhar de quem narra. A emboscada de 1932 pode ser vista como o último suspiro de uma tradição armada que marcou o Brasil desde o século XIX. O Estado, cada vez mais centralizado sob Vargas, não tolerava mais a existência de grupos autônomos que desafiavam sua autoridade. O fim de Caburé simbolizou a vitória do projeto de modernização e controle territorial, mas também revelou as contradições desse processo. A violência contra comunidades locais, a imposição de uma ordem externa e a perda de figuras que, mesmo fora da lei, representavam formas de resistência cultural. Parte 4. A memória e a reinterpretação contemporânea. Décadas após a emboscada de 1932, o nome de Caburé, o último cangaceiro do Xingu, ainda ressoava nas margens dos rios e nas aldeias indígenas. O episódio, que para o exército havia sido apenas mais uma operação de pacificação, transformou-se em mito popular. A ausência de provas concretas sobre sua morte alimentou a imaginação coletiva. O silêncio da floresta tornou-se o guardião de uma história que nunca se fechou por completo. Entre canoeiros, seringueiros e povos indígenas, a memória de Caburé foi preservada em narrativas orais. Cada geração acrescentava novos detalhes, reforçando sua aura lendária. Alguns o descreviam como um guerreiro que se fundiu à floresta, tornando-se espírito protetor dos rios. Outros afirmavam que ele teria deixado descendentes em aldeias do Xingu, perpetuando sua linhagem em segredo. Essas histórias, transmitidas em rodas de conversa à beira do fogo ou nas longas viagens de canoa, mantiveram viva a lembrança de um homem que desafiou o poder central e se tornou símbolo de resistência. A partir da segunda metade do século XX, historiadores, antropólogos e jornalistas começaram a se interessar pelo fenômeno. O cangaço nordestino já havia sido amplamente estudado, mas a presença de um cangaceiro amazônico despertava curiosidade. Pesquisadores que percorreram o Xingu nos anos 1960 e 1970 registraram depoimentos de anciãos indígenas que ainda se lembravam de Caburé. Alguns relataram sua coragem em enfrentar expedições militares. Outros destacaram sua habilidade em negociar alianças e proteger territórios. Esses relatos, embora fragmentados, ajudaram a reconstruir uma narrativa alternativa à versão oficial. A figura de Caburé também encontrou espaço na cultura popular. Cordéis, canções regionais e até peças de teatro comunitário passaram a retratar sua saga. Em muitos desses relatos artísticos, ele aparecia como herói romântico, defensor dos fracos e oprimidos, em clara analogia a Lampião e outros cangaceiros do sertão. No Pará e em Mato Grosso, grupos culturais incorporaram sua história em festivais folclóricos,
transformando a emboscada de 1932 em espetáculo simbólico. A memória coletiva, assim, não apenas preservava o mito, mas o reinventava constantemente. No século XXI, a história do último cangaceiro do Xingu ganhou novas interpretações. Em um contexto de debates sobre preservação ambiental, direitos indígenas e memória histórica, Caburé passou a ser visto como símbolo de resistência contra a exploração predatória da Amazônia. Movimentos sociais e coletivos culturais resgataram sua figura como metáfora da luta pela autonomia dos povos da floresta. A emboscada de 1932, antes lembrada apenas como confronto militar, passou a ser reinterpretada como episódio de resistência cultural e territorial. O desafio para os pesquisadores contemporâneos é separar fato de mito. Documentos militares confirmam a operação de 1932, mas não esclarecem o destino de Caburé. A ausência de registros oficiais sobre sua morte abre espaço para múltiplas versões. Essa ambiguidade, longe de ser um problema, é parte essencial do legado. O mito de Caburé sobrevive justamente porque não foi encerrado. Ele permanece em suspenso entre a história documentada e a imaginação popular, permitindo que cada geração o ressignifique de acordo com suas próprias lutas e esperanças. O último cangaceiro do Xingu representa mais do que um personagem isolado. Ele simboliza a capacidade de adaptação e resistência de grupos marginalizados diante da expansão do Estado e da exploração econômica. Sua trajetória conecta dois mundos, o sertão nordestino e a floresta amazônica, mostrando como o espírito do cangaço transcendeu fronteiras geográficas e culturais. Hoje, ao se falar em Caburé, fala-se também da memória de comunidades que resistiram, da luta por território e da necessidade de preservar histórias que não cabem nos livros oficiais. A emboscada de 1932 não foi apenas o fim de um bando, mas o início de uma lenda que continua a inspirar reflexões sobre identidade, justiça e resistência no Brasil.